Fala, meus caros! Muito boa noite a todos, muito boa tarde a todos, muito bom dia a todos. Eu não sei o horário que você está vendo, não sei de onde você está vendo, mas o importante é que hoje você vai assistir algo extraordinário que você não vai arrumar em nenhum outro local nesse YouTube, que só vai ter muita besteira para você ver por aqui, e aqui vai ter algo fantástico. E digo por quê? Começa pelo meu grande amigo dos Olhos Verdes, o Rafa Rosa, está aqui presente, meu grande parceiro, sócio master da Galáxia. Valeu mais uma vez. Para que a gente possa hoje apresentar o nosso grande ídolo. Exagero. Nosso Pô, grande... vou ficar encabulado desse jeito. Nosso grande amigo. Ele é um cara que merece ser ouvido por várias características que tem. A gente já estava pensando em trazer ele no podcast aqui para poder falar sobre vários assuntos. É um cara extremamente conectado. É o nosso grande mestre Lois. Bem-vindo, Lois. Valeu, um prazer estar aqui com vocês. Né? Vocês conheceram como? Como que foi? Natal da Aliança Rio Preto. Natal da Aliança Rio Preto. Eu tenho um dedo nessa sociedade. Verdade. Essa sociedade aconteceu por um motivo. É verdade. Né? Por conta da Aliança Rio Preto. Exato. Inclusive, já é uma coisa interessante, né? Como que a gente ali tem uma galera selecionada. Tem uma galera selecionada. Isso é um grande ponto. Pessoal, pra gente poder tratar aqui. Boa. Esse podcast vai no mínimo umas 3 horas e 40 minutos pra gente conversar. Vamos pra frente. Não tem... Bom, a questão é a seguinte, eu tenho várias perguntas para poder fazer para você e a primeira que eu gostaria que a gente começasse, antes de mais nada, essa é uma coisa que quando eu pensei, falei, putz, o Lois... Você que está aí no Instagram, é. Lá na minha bio tem o link do podcast, que a gente vai soltar ele na íntegra, a gente vai passar só um pouquinho aqui no Instagram hoje, mas ele vai na íntegra, certinho, gravado, editado, lá pro nosso canal RR Talks, o link tá na minha bio. Show de bola. Isso é um ponto que a gente precisa conversar aqui. Isso é uma coisa que me perturba de sempre. E, pô, falar isso ao vivo e tá gravado é fantástico. Rio Preto é uma cidade maravilhosa. Sim. Porém, ela tem uma característica de uma cidade grande, com uma cultura discretamente interiorana. Como você conseguiu trazer o jiu-jitsu para uma cidade como essa, que tem uma cultura que isso às vezes não soa tão legal? Fala, jiu-jitsu, por exemplo, nossa, mas tem uns caras se agarrando lá, isso é estranho, cara. Mas aquele negócio dos homens se agarrando, é isso que você faz? Como que você conseguiu trazer o jiu-jitsu para uma cultura desse tipo de cidade? E segundo, e como você pensou em selecionar esse ambiente exatamente como é uma cultura da própria Aliança? Bom, vamos lá. Eu comecei a treinar com 12 anos, né? Hoje eu tô prestes a fazer 37, então tem um pouquinho de tempo aí. E naquela época tinha muito disso. Além de ter essa questão, tá agarrando homem, tinha a questão do pit boy, de briga, né? Violência ligada. E foi muito difícil, durante todo esse tempo, essa imagem ir diminuindo, né? Hoje é bem menor. Sim. É bem menor. Hoje as pessoas veem o jiu-jitsu com melhores olhos. Hoje a gente vê uma escola lotada de crianças. Lotada. Todos os dias. Desculpa, assim, na boa, mas eu preciso dar esse testemunho. O trabalho que a academia faz com criança ali é algo fantástico. É surreal. Eu já me emocionei várias vezes. Foi construído esse trabalho, né? Vem sendo construído há uns 7 anos, onde a gente tinha 2, 3, 4, 5, 10 crianças. Hoje a gente está com mais de 70, quase 80 crianças, né? E hoje a gente divide esses horários por faixa etária para ter um melhor ensino para eles, né? Não dá para você misturar um pequenininho com um maior, né? Mas voltando, essa questão, né, de desmistificar essa coisa, né? Esses, vamos dizer assim, essas características que as pessoas dão para isso, uma né? Crença, né? Uma crença errônea, né? Completamente. E sim, a gente veio de um ensino um pouco arcaico, né? Onde não era o jiu-jitsu não era para todos. Você chegava ali e aprendia a primeira, segunda, terceira aula que todo mundo estava aprendendo, né? E aí que entra a Aliança. A metodologia quando eu me filiei à Aliança, eu aprendi,
né, que foi dividir as turmas entre iniciantes, intermediários, avançados, né? Você já veio graduado, o Rafa chegou de branco, o Rafa fez as aulas de iniciante, ele viu como é diferente você mostrar desde o início e não apressar as coisas, né? Como sempre foi feito. Então a evolução do jiu-jitsu, né? Da nossa escola principalmente, se deu com essa divisão de turmas, com essa metodologia sendo aplicada da forma correta, né? Então, essa cultura que foi vindo, essa evolução que a gente foi absorvendo, proporcionou uma facilidade, uma melhor aceitação. Para que as pessoas de fora pudessem aceitar, entender melhor. Sim. Né? Acho que... Porque é muito louco. O pai que leva o filho, a mãe que leva o filho pro jiu-jitsu, ele faz com que a criança tenha uma experiência de verticalização de ordem, de respeito, que às vezes não vai encontrar na escola. Não. Né? Às vezes até em casa tem dificuldade, porque um pai trabalha, a mãe trabalha, não sei o que, correria. E o cara, ele é obrigado a exercer humildade. Sim, sem dúvida. Então é fantástico assim, sobre isso. Eu acho que é um complemento muito grande à escola, aos pais e o esporte. E em especial a arte marcial é a questão da hierarquia e da disciplina. Sim. Que você não vê em muitos esportes, você vê muito poucos. E falando nisso, Voz, tem alguma história especial que te marcou assim de criança, de tal, por exemplo, né, talvez de uma criança que tinha muita dificuldade e o jiu-jitsu ajudou ela, e o pai conta, o pai foi falar, pô, quero agradecer porque depois do jiu-jitsu, meu filho tal. Tem alguma coisa que te marcou nesse tempo? Sim. Foram várias situações que eu vi nesses anos, né? Eu acho que uma dessas pessoas que evoluiu muito é o Matheus, né? Que vocês conhecem, ele dá aula para vocês. E ele veio um pouco indisciplinado lá com seus 14 anos. Hoje, com 21, ele é um excelente professor. Vocês sabem, né, da postura dele, da qualidade técnica, né? Um ser humano também. Sim. E tem o Miguel, vocês devem ter conhecido. O Miguel, que hoje ele tem 16 anos. Ele começou lá na academia como criança, um menino inseguro, né? E teve uma evolução fantástica, né? Hoje ele tem 16 anos, tem uma postura muito boa. Assim, ele ajuda nas aulas. E isso são exemplos assim lá de dentro da academia, mas tem diversas pessoas que eu conheço que evoluíram assim. O jiu-jitsu mudou a vida deles, né? Inclusive eu fui uma dessas pessoas, né? Acho que não querendo prolongar muito a minha história, mas eu faço parte desse hall, entendeu? Isso não tem jeito, eu também. Eu, quando cheguei no jiu-jitsu, eu já cheguei no jiu-jitsu tarde. Eu tinha 34, 35 anos. Mas esses 35 anos eram 35 anos que eu não conseguia fazer um rolamento. Pois é. Entende? Eu não conseguia fazer um rolamento. Então o cara teve paciência para poder falar, não, peraí, é assim. E aquilo, poxa, aquilo foi fantástico. Esse sentimento de autoestima, de conquista, isso é surreal. Isso não tem grana que paga. Não tem. Isso é muito louco. Você vê até assim, vou até linkar, né? Tem um exemplo de uma menina que começou muito nova e hoje ela já é uma adolescente que treina. Você vê a evolução dela, a autoestima dela dentro da academia, da nossa escola, é uma coisa incrível. E assim, a autoestima que isso dá para a mulher e para a criança que se torna uma adolescente treinando é mais incrível ainda, porque essa é uma proteção que a mulher vai ter para sempre. Sim. Porque não é ela vai entrar em embate, vai bater, mas só da postura de autoconfiança dela, ela vai ser uma mulher com menor chance de sofrer uma agressão. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, até talvez você possa falar mais, e eu já vi especialistas da área falando, que era até uma chamada de um vídeo do YouTube. Acho que eu não assisti o vídeo, mas faz todo sentido.
que os ladrões, né, os abusadores e tal, eles escolhem muitas pessoas pela postura mesmo. Então vamos supor um lugar, rodoviária de São Paulo, Barra Funda, o cara tá lá mal intencionado. De ver, ele consegue saber, né? O cara, ainda mais o cara que isso vai dar trabalho, que tem essa maldade, ele consegue ver aquela ali não se defende, aquele ali ele tem cara que tá meio bobo aqui. Agora tem outro que ele olha que ele já na postura, né? A pessoa já sente. Mostra tudo. Animal. Ela mostra tudo. A pessoa que ela é insegura, ela anda com o ombro retraído, ela anda olhando para o chão. Agora, a pessoa que é autoconfiante, ela anda com o peito aberto, ela anda olhando para cima, alerta, porque ela já está no mundo, ela já está na luta, ela já tem que estar alerta, né? Treinando, você tem que estar alerta o tempo todo. Então, isso, consequentemente, vai te trazer essa situação de atenção, né, em todas as coisas que você fizer. Sim. Então, assim, não é só a luta, não é só a técnica, a defesa pessoal em si. É a postura que você assume no seu dia a dia. Sim. E aprofundando, né, o papo já ficando... A postura que a gente anda e que as pessoas... que vai levar isso aí também, que vai gerar essa impressão, é a postura que a pessoa encara a vida também, né? Sim. Então... Se a pessoa ela é cabisbaixa numa situação, geralmente ela vai ser cabisbaixa em tudo que ela faz na vida. Ela vai baixar a cabeça para tudo, vai deixar todo mundo passar por cima dela. Então a gente acha que é uma coisa pequena, só vai aprender a lutar, mas não. Né? Não. O jiu-jitsu ou qualquer coisa que você, pode ser a musculação também, vai extravasar, assim, você vai sentir a diferença em todas as áreas da vida, né? E eu vejo muito isso. Às vezes eu vejo isso aconteceu muito comigo, né? No começo do ano, depois do processo de pós-Covid, eu estava muito mole. Aí eu falei, me sentindo mesmo, eu estou fraco, eu estou tipo assim, desistindo muito fácil de tudo. Eu falei, quer saber, musculação e jiu-jitsu, não tem como você ficar mole. Aí eu fui treinar, você vai endurecendo, então isso serve para tudo, né? Quando a gente, se você está assistindo aí, está sentindo muito mole, tá a vida muito jogada, procura uma atividade como essa, firma, porque você vai começar a sentir diferença assim, em tudo, né? Em tudo, reflete em tudo, é um ciclo. Um ciclo, inclusive, com aquele cara que você me deu para eu seguir, ele fala sobre... Tem um nome isso, desse ciclo de você sentir essas coisas e repetir, recorrência, repete e tem recorrência. Cara, é fantástico. Isso vai pro expediente, vai pro trabalho, vai pro relacionamento em casa, vai tudo. Cara, eu fico extremamente angustiado. Eu vou nas rodas aqui, né? E aí eu chego lá, porque em alguns lugares você é o único cara que treina jiu-jitsu sozinho. Você chega no lugar. Sim, na maioria das vezes. Você é o único cara. Aí o cara já fica esperando ver se a minha orelha é torta, ou se eu sou um cara que vou arrumar confusão fácil. A minha já não tem jeito, né? Minha já não tem jeito. Não, mano, deixa eu ver se esse cara vai arrumar uma confusão fácil e tal. E o negócio não tem nada a ver com isso, né, cara? É uma coisa que isso acabou ficando... ficou ventilando muito por conta de alguns momentos. De situações, né? Pontuais, né? Exato. E aí a mídia se aproveita disso aí, né? Claro. O negócio é extremamente cultural, filosófico, tem um ritual... Que se persegue. Então, eu, na verdade, quando eu ouço, eu fico chateado, fico triste. Sem dúvida. Eu falo, putz, cara, você tá tão enganado, cara. Isso é uma ignorância que... A ignorância é tão grande que me entristece, cara. Sem dúvida. Porque você não sabe o quanto você tá perdendo, inclusive, de pegar na mão do teu filho e ir com ele lá pra academia, cara. Ter esse momento entre você e ele. Coisa que a gente vê acontecendo lá, por exemplo, como o Gunther faz, né, cara? Sim. Sabe quando que aquele moleque vai esquecer desse ritual? Mas nunca mais. É surreal. Mais. Eu vejo surreal. Também. A conexão ali, ela vai estar fortificada de um jeito que se o cara não existir mais ali em algum momento, aquilo vai pro caixão do moleque, velho. Sem dúvida. Então é muito louco. Aí eu fico vendo, puta, cara, você tá vacilando tanto falando um negócio desse, porque tem tanta coisa que você não vê. É muito louco, né? Não, e aquele tanto de criança, tem vários pais. Muitos não treinam, mas eles estão ali olhando a criança. Exato. E isso já é um valor enorme, já é uma coisa enorme que eles estão dando para eles, né? Lois, e pra gente diversificar um pouco o assunto, fala um pouquinho da corrida também. Como é que surgiu isso na tua vida? Porque eu fiquei curioso, né? Pra mim, que eu brinquei, eu falei, eu não gosto de correr, eu já tentei, eu já comprei tênis, assim, não gosto.
E aí eu falo, pô, por que o cara faz jiu-jitsu? Por que ele vai correr? Na minha cabeça não faz sentido, mas eu vejo que tem gente que ama, que é apaixonado, né? Sim. O que trouxe de novo pra tua vida? Por que você desenvolveu o gosto, né? E como é que tá sendo esse processo aí, que você já fez umas provas consideráveis? Sim. Bom, eu tentei correr, né? Bom, eu venho treinando, comecei a treinar em alto nível de competição, assim, né? Dentro daquele momento, né, de vida, com 13, 14 anos, eu treinava muito forte, né? Muito mais que a molecada da escola. Então eu saí da escola, era 12h15, chegava em casa, comia, era 1h30 da tarde, estava pegando a bicicleta e ia pro clube para nadar 1.000 metros, para puxar ferro, para chegar na academia, treinar das 4 às 9 da noite, né? Tinha um intervalo ali, então era o dia inteiro buscando treino. E em vários momentos academia, musculação. E eu queria correr, via as pessoas correndo, mas sempre foi aquele negócio. Criança não conseguia correr, não conseguia jogar bola, então era pesado, emagrecia. E passei muitos anos, né, sem tentar. Em torno de 6, 7 anos atrás, eu desregulei um pouco meu peso, eu precisava ganhar um condicionamento a mais para uma competição, eu precisava cortar até para competir, né? Eu não lembro qual dos campeonatos que foi. E aí, no prédio que eu estava morando tinha esteira. Eu falei, vou começar, vai. E comecei. Eu comecei ali devagarinho e tal, e foi assim, foi bastante esforço mesmo, porque era uma coisa que eu não gostava e era sofrido. Mas eu falei, pô, treino pra cacete, quantos anos, e eu não vou deixar isso aqui ser mais forte que eu. Então eu fui. Aí de repente eu corri meus 5 primeiros quilômetros, esses 5 primeiros quilômetros se estendeu por um ano, né? Um ano aí no próximo ano eu comecei a aumentar, e aí eu comecei a correr na esteira quase todo dia, antes de puxar ferro, e de fim de semana aumentava, e sempre assim, sem muita orientação, sabe? Mas por conta. Eu corria muito na esteira porque eu tinha medo de machucar o joelho. Eu fui vendo, né, que quando eu comecei para a rua, que nunca fui tendo lesão, fui correndo, continuei treinando. E aí, né, vendo amigos correrem e o ritmo foi aumentando, aí eu fui na minha primeira prova de 5 km, na segunda, aí aumentei o ritmo, fui para 10, que aí eu comecei a pensar na meia, né? E aí a coisa já fica séria. Aí não foram muitas, foram 3 meias que eu fiz, né? A mais recente foi de Porto Alegre, que meia 21 quilômetros, né? A gente saiu 6 horas da manhã, 0 grau. Mas foi muito legal, eu tô gostando, eu gosto bastante, e o que me traz assim é muito mental, muito desafio. Só que me dá um prazer muito grande, né? A hora que você termina, a hora que você termina um treino mais curto e mais forte, um treino mais longo, que você sente bastante assim, você se sente muito realizado a hora que você termina. E pensando, né, que, puxa, olhei lá para trás, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir correr. Então, assim, quando eu tento motivar alguém, é aquele negócio, você tem que tentar. Se você quiser, né? E aquele momento que eu quis começar, eu queria. Então você tem que ter um pouco de paciência. Mais uma hora chega. Mas foi corrida jiu-jitsu ou do jiu-jitsu você foi para corrida? Não, eu comecei a correr 7 anos atrás. Jiu-jitsu comecei com 12. Uma coisa interessante sobre isso também, que eu senti isso nessa viagem, que é interessante a gente não se acomodar, né? Porque um dia você me falou isso, que vamos supor aí, depois de 20 anos treinando jiu-jitsu, chega uma hora que você está no teu conforto já, né? E aí você, mesmo que é uma atividade muito puxada, mas você vai fazer o caminho sempre mais curto, fazer a técnica que você está acostumado. Exatamente. E eu senti isso na viagem, porque eu falei, tô treinando direto, tô super ativo aqui. Fui fazer o tal dos hike lá, eu achei que eu ia morrer. Meu coração tava 180, assim, ó. Eu falei, cara, uma caminhada tá fazendo isso, porque era subida. O nosso corpo ele vai se acomodando no que a gente faz, né? E é um desafio. Tá? E eu sinto muito essa relação do jiu-jitsu com a corrida. Porque o jiu-jitsu, na maioria do tempo que eu tô treinando mais com os meus alunos. Então, eu já sei antecipar praticamente tudo, né, no nosso treino. Então, vai se tornando uma coisa que eu não tenho
esforço absurdo, né? Eu sei usar mais inteligência técnica, que me dá mais descanso durante a luta, né? Eu tenho essa condição de descansar um pouco por conta da técnica, né? Agora, a corrida é guerra o tempo todo, né? Porque um dia você está mais cansado do jiu-jitsu, outro dia você dormiu menos, então tem sempre alguma situação ali que deixa a corrida mais difícil. São poucos os dias que você fala, nossa, corri muito bem, corri fácil. A maioria dos dias é difícil. É igual o Emerich, que agora está investindo no Muay Thai, ele vai estar no UFC. Eu vi. Eu com um amigo seu. Em breve no UFC. É porque é o seguinte, eu precisei inventar alguma coisa para fazer de manhã, mas a hora que eu vou trabalhar, não é 7 horas da manhã, mas 7 horas da manhã não dá. Não vai pegar ele. Não, 7 horas não dá. Aí é o seguinte, eu comecei a ver lá, falei, poxa, lá em São Paulo, eu fazia um boxe, um Muay Thai, inclusive com o grande mestre Paulinho, que com certeza vai ver isso aqui. Era um cara fantástico, um cara muito legal lá de Osasco e tal. E era muito bacana para a cabeça fazer. Aí eu conheci um rapaz aí, que eu vi que ele treina legal e tal, não sei o quê. Felipe, o nome dele. Ah, tá, sei. E eu falei, vou lá conhecer. Eu daquele mesmo jeito. Falei, pô, eu tô afim e tal. Um horário de manhã e o negócio dele é do lado do escritório. Sim. Falei, ó, dá pra dar umas porradas aí, mestre? Depois eu vou no escritório. Sim. Aí eu falei assim, ó, cola aí então, vem aí. Pô, eu fui, gostei. Aí é às 8 horas. Aí eu, na terça-feira, eu vou lá, dou uma porrada ou outra. Legal. E eu me divirto. E aí, isso é exatamente o que vocês estão falando. Porque assim, o jiu-jitsu, eu como tenho... Você tem um maior, tempo. E tem o maior peso. Sim. E também é o seguinte, já passei dos 40. Então o que acontece? O jiu-jitsu, na hora que eu tô com vontade de dar aquela... agora eu vou pesar. Aquele migué. Vou dar aquele migué. Aquele miguezinho. Mano, agora vou usar minha forcinha. Eu vou sentar aqui agora se não for um graduado, vai ficar ali fazendo uma forcinha. Fazendo uma forcinha. Vai tirar os 100 quilos de cima. Eu tô cansado, meu querido. Agora você dá um tempinho aí. Não, quando é arte marcial de strike, não tem essa. Não tem. Isso aí me leva também, eu vou mandar um abraço pro Andrezão, como sempre, né? Uma época eu tava fazendo um personal com ele na pandemia. De Muay Thai? Era jiu-jitsu, foco, né? Só que o Andrezão já treinou tudo. Então, assim, aí ele falou, Rafael, hoje é capoeira. Cara, eu fiquei uns 4 dias lembrando daquele Nossa, treino. que legal, né, cara? Cara, eu falei, capoeira definitivamente não é brincadeira. É muito, mas não, muito eu pesado. quando Não, no treino os caras falam assim, não, dá uma jogadinha. Muita precisão, né? Muita técnica também, cara. Eu tava lá, ele falava assim, abaixa mais pra a posição lá, né? Que jeito, ele tinha que ficar lá assim, ó, abaixado. Eu falava assim, eu fiquei lembrando dele assim, cara. Então a gente tem que sempre estar saindo um pouco do conforto. Isso, exato. Exatamente. Cara, é aquele lance, a vida é selva, né, nego? Se você entender o quanto antes que a vida é selva, você vai se aliviar bastante a longo prazo. É aquela máxima que a gente fala no jiu-jitsu, né? Você tem que aprender a viver confortável no desconforto. Isso aí. Né? Então é isso que a arte marcial te traz. Isso dá um conforto pra vida, pro dia a dia, né? Aí, esse é outro ponto que eu queria pegar aqui. Então, assim, por todo esse teu perfil, né? A gente sabe que para você poder dar manutenção nisso, começar um jiu-jitsu numa cidade do Rio Preto. Mas já tinha jiu-jitsu. Tinha um jiu-jitsu. Eu acho que você conseguiu trazer para o jiu-jitsu um aspecto igual a Aliança fez lá em São Paulo. Sim. Né? Porque o que a Aliança fez lá em São Paulo e depois as outras academias foram também levando, é um negócio gourmet, um negócio glamour. É um glamour, cara. Você vai treinar, você vê os caras que fazem networking na academia. Vamos ser realistas. É verdade, conheci o Rafa lá. Sim. A gente se conheceu, a gente ficou se paquerando. Pô, a gente precisa fazer alguma coisa? A gente pode fazer não sei o quê? Não, vamos tentar não sei o quê? Vamos fazer tráfego pago? No sentido hétero da palavra. Então, vamos fazer tal coisa? Sim. Vamos fazer não sei o que lá? A gente ficou 6 meses falando o que a gente podia fazer. Até um dia eu falei assim, Rafa, a gente fazer um podcast, cara. Aí ele falou, putz, também a gente foi rolando, vamos tentar nós dois. A gente veio nós dois aqui um dia e daí foi desenrolando. Então, como é que fica contigo esse lance empreendedor? Onde você busca ânimo para se manter no mercado
com esse tipo de atividade e organizar isso com outra atividade profissional que você tem? O que uma atividade profissional leva para outra? Como é que foi se manter vivo na pandemia? Agora, isso. Então, a questão empreendedor. Como que você... Onde você busca força para isso? Cara, bastante força tem que buscar, viu? Pois é. Principalmente nesse ponto da pandemia. Mas, indo no início disso que você me perguntou, a Aliança, né? A associação. Em 2015 eu entrei para a associação e eu vi um mundo totalmente diferente do que eu tinha. Repetindo, a metodologia é o que trouxe essa abertura. Ela acaba se vendendo, né? Se vendendo. O nome da Aliança se vende, né? Por motivos óbvios para nós, ou para quem não sabe, né? Nós somos 13 vezes campeões mundiais, né? Somos a equipe de maior número de títulos mundiais na maior associação, maior confederação de jiu-jitsu do mundo, né? Que é a IBJJF. E muito na frente da segunda. E isso se deve, com certeza, à organização da nossa equipe, né? Metodologia, liderança e os pré-requisitos que eles exigem, né, para nós entrarmos na associação é o grande diferencial, né? Então a gente tem um material, né, que a associação nos dá e uma assistência que eles dão para a gente, que a gente consegue replicar o trabalho da matriz do Rio de Janeiro, da academia da Califórnia. Então, você vai chegar na Aliança em São José do Rio Preto. Aí você vai na Aliança em São Paulo, você vai ver o mesmo tipo de aula. Você vai ver a mesma estrutura da aula, né? Isso traz uma vontade do cara de voltar, né? Ele não vai chegar ali e ficar perdido. Além do sistema de graduação, que você sabe aonde você está, né? E quando você vai chegar na sua graduação. Esse é um ponto que atrai, né? Falar essa coqueluche, né? Isso vende. Isso vende. Sim. Né? Então, aí por que eu consegui? Né? Por que eu tive a cabeça de seguir essa metodologia? Porque eu venho desde cedo, né? Trabalhando com meu pai. Você tinha vontade de ter academia? Nenhuma. Eu não tinha nenhum tipo de vontade ou nem pensava, né? Porque na minha ideia eu ia sempre seguir a empresa do meu pai. Ele é engenheiro, fiz engenharia civil. A gente sempre trabalhou no ramo da construção civil e a academia foi surgindo, né? Por conta de vários acontecimentos, né? E eu saí da minha antiga equipe, né? Que tenho vários amigos lá, eu tenho uma história lá e aí eu acabei me filiando à Aliança, né? Eu fiquei 16 anos. Mas você não pensava, falei assim, tipo, vou empreender? Não, até lá não. Até aquele momento não. Eu comecei a dar aula numa academia de musculação por um convite, né? E foi até para me manter, num certo momento da minha vida, para me manter disciplinado com o jiu-jitsu, sabe? Eu não queria que nada tirasse o meu compromisso de estar no tatame. Então eu acho que dar aula naquele momento, que foi em janeiro de 2014, foi muito importante, né? Eu conquistei alguns alunos, foram poucos, foram 6 meses, onde eu estava lá 2 vezes por dia e conquistei poucos alunos, porque era uma academia de musculação, então não tinha muito a ver. E a gente tinha na nossa empresa um barracão que era voltado, né, para estoque e caminhão e tal. O espaço estava muito grande para o que a gente tinha. Então eu bolei lá, né?
Falei, vou jogar as coisas para trás, vou fechar essa parede aqui de drywall, que é o nosso negócio, né, de família, gesso. E fiz um forro e tinha o espaço lá, metade do que é hoje. E comprei os tatames de placa e comecei. Peguei esses 2, 3 alunos que eu tinha nessa academia e começamos. E em pouco tempo, assim, até por conta de... Eu tenho um bom networking, né? Não só do pessoal do jiu-jitsu, mas por conta de diversos, né, lugares onde eu andei, colégio, clubes, né, o trabalho. Então, várias pessoas logo se interessaram em vir treinar comigo. Várias pessoas que você tá dando treino aí, pô, que eu vou ir ver isso aí também. E várias pessoas que treinavam lá atrás comigo, nos anos 2000, que estavam parados, eles falaram, pô, você tá dando aula lá, eu quero ir treinar com você. Entendi. Então, até por ter um perfil parecido. E assim foi andando, né? Assim a academia foi indo e eu consegui colocar essa parte empreendedora na academia, consegui ter essa ideia de fazer ela ter trazer para o aluno um conforto, essa metodologia, por conta até de acreditar na parte empresarial, né? Atendimento ao cliente, eu sempre trabalhei com vendas, né? Então isso me trouxe uma tranquilidade em conseguir trazer alunos para a academia. Entendi. E é fantástico por quê? Porque eu percebi você fazendo isso. Porque quando eu estava vindo para cá, eu fui pesquisar um lugar para eu treinar, né? A gente estava falando sobre isso ali nos bastidores. E aí eu falei, pô, legal, essa academia é bacana, porque tem referência. Então já ancorei no nome. Legal, mas não para aí. Aqui só me ancora o status. Sim. Agora eu preciso do material humano da história. Quando eu comecei a conversar contigo, eu vi você, eu fiquei observando e vi que você tinha uma preocupação com o acolhimento e aquele desenrolar da Sim. comunicação e tal. E isso é fantástico, né? Principalmente ainda, não só em qualquer negócio, mas dentro do ambiente ainda do jiu-jitsu, porque eu já sabia o que eu queria. Então Sim. eu queria um lugar para eu treinar onde eu pudesse fazer amigos, porque não acho que existe algo tão poderoso para você fazer bons relacionamentos igual uma academia bacana de jiu-jitsu. É fantástico. Qualquer lugar do mundo. Sim. Pode ir para a Suécia, procura lá na Suécia uma academia de jiu-jitsu. Sim, você pode ir para qualquer lugar no mundo que você vai ser bem acolhido. Vai ser bem acolhido, é fantástico. Todos os lugares que eu viajei, eu levei meu kimono para todos os lugares. É, fantástico. E aí eu percebi isso contigo. Falei, pô, legal, gostei do lance. Então, você acha que isso é uma coisa natural sua? Ou você acha que você falou, não, cara, peraí, deixa eu estudar isso, comunicação, deixa eu estudar... Nunca estudei isso. Esse lance de network, você tipo, tá em você isso. Não, tá em mim. É uma coisa que eu nunca estudei. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amigos e me conectar às pessoas. Eu nunca hesitei, né, na vontade de me apresentar ou de falar sobre o que eu faço e perguntar o que as pessoas fazem, né? Eu me interesso muito pela vida das pessoas também. Então, é um dos motivos Cara, você vê como a captação de cliente para isso é louco, né, cara? Isso é um negócio que muda muito o jogo, né, cara, esse negócio. Sem a comunicação, o cara não vai. Não é mesmo? Pode crer. Não, comunicação é a habilidade-chave mesmo. Eu estava pensando muito sobre isso esses dias. Não, Rafa, quando eu falo uma coisa sequência assim, sem parada, cara, aí você entra num estado de você vai lá, nos livros. Você vai lá nos livros. Eu vi, ele tá só... Ele estava no livro. Tá buscando. Ele estava no livro 33, ele lá tá na prateleira parágrafo 7. Aí ele vem com uma frase emblemática. Mano, eu fiz agora igual o jogo, velho. Eu fui lá, deixei a bola pra você vir chutar pro gol, velho. Tô esperando você tocar de cantinho. Não, mas o que eu venho pensando sobre isso, a gente estava vivendo um tempo agora que comunicação, cara, com as redes sociais hoje, né? Você pode falar um pouco disso, porque você estava impressionado e chocado com o que o Casemiro está fazendo, né? Exatamente. Um cara que surgiu do nada, sem recurso nenhum. O cara não tem nada. O cara não é nada.
O cara ser um bom comunicador, tinha outra pessoa que eu estava em mente, mas você vê hoje com as plataformas das redes sociais, o cara ganha da Globo. Exato. E é assustador o que o Joe Rogan faz, eu fico... É assustador, cara. Né? Então, hoje em dia, definitivamente não é mais sobre o fato assim, mas eu sou o cara lá da Harvard. Lá. Mano, o moleque tava lá no YouTube falando dos videozinhos. Entende? O cara hoje está aí patrocinado pela FIFA e outra. O Silvio Santos não consegue ter a reprodução o engajamento da FIFA. Que ele tem. Com certeza ele é o cara do século da televisão e tal, não sei o que. Só que a gente está em 2022, o moleque foi lá comentando o vídeo, aí ele tem o lance da comunicação com o nicho dele. O cara transmite a FIFA e ele é a Globo. Ele é o concorrente direto com a Globo, cara. Então como é que a gente vai... Cara, não parar para pensar com o lance comunicação. Comunicação é tudo, né, cara? É tudo. Me preocupa muito com isso. A gente estava falando disso ali, né? O lance de, às vezes a pessoa tem um tipo de comunicação que às vezes não é aquela que está adequada. Mas o fato de você se conectar com aquilo para que aquilo tenha reciprocidade, conexão, né, cara? Exatamente. Isso é fantástico. Foi o que você fez comigo quando eu cheguei aqui. Eu costumo muito... Muita gente procura a nossa escola, até por conta do Google, tem avaliações e o nome da escola. Então, tem muita gente que vem de fora. Então, a grande maioria nos procuram. Né? E não que eu não faça com os outros, mas eu tento diversas coisas para quem está chegando. Não só falar da academia, mas eu falo para todo mundo, você está precisando de alguma coisa aqui? Você está precisando de indicação de alguma coisa? Se precisa de qualquer ajuda aqui em Rio Preto, você pode me procurar. Entendeu? Não é só pela escola. Entendeu? Eu não estou só preocupado em ter mais um aluno e ter mais uma mensalidade. Eu estou preocupado em me conectar. Não é um ambiente frio, né, cara? Não, isso nunca... Eu nunca quis que isso acontecesse. Né? Foi uma preocupação minha desde o início. Né? Aqui vai ser... Eu quero um lugar onde todos se sintam confortáveis aqui dentro. Né? E uma forma das pessoas se sentirem confortáveis é essa questão de a amizade lá dentro tem um certo limite. Por quê? Eu não quero nunca que um horário forme uma panela e não conheço o cara do outro horário. Entendi. Ou eu não quero que um cara graduado junta com outro graduado e o cara que está chegando não se sinta acolhido. Eu não vou treinar tal hora porque tal hora tem um cara lá. Não é pelo cara. Às vezes o cara está indo e não se sente acolhido, não sente a vontade. Nós somos uma galera da 5. Então, aí se tá todo mundo junto ali, só sai junto. Aí, chega um iniciante lá, ele tá de fora. E minha grande preocupação foi o iniciante. O lance do porque pertencimento. eu vi muitas vezes na minha vida, muita gente pisar no tatame, vir 1, 2 dias e não voltar. Muitas, em vários lugares. Então, eu sempre... busquei de alguma forma tentar manter o iniciante ali, sempre conversando, interessado na vida dele, tanto sendo de Rio Preto quanto de fora. Então, quem é de fora eu dou uma mais, sabe? Pergunto, né? Onde você vai morar? O que você vai fazer aqui? Qual é o seu trabalho? Precisa de alguma coisa? Eu estou à disposição. Eu moro aqui, nasci, cresci aqui, então eu posso indicar uma coisa ou outra, né, que a gente acaba tendo um conhecimento, né? Viveu a vida inteira aqui, então, como você disse, é uma cidade grande, mas muito pequena ao mesmo tempo. Exato. Né, Rafa? Muito bom, excelência. Better call. Hoje eu tô tipo Faustão, mano. Eu já tô falando pra caramba. Eu sou gato do assunto, aí é top demais. Pode crer. Se você não me interpelar, eu vou ocupar o... Hoje o faixa roxa tá não, hoje eu tô igual o Faustão. Tá inspirado. Não, porque, cara, é que assim... Eu vivi isso, né? Tipo, de me curar de um monte de noia por conta de treinar jiu-jitsu. Até outra... Ele tava falando aqui, eu tava pensando outra coisa. Eu cansei de ir pro treino e assim, eu sou o cara... Eu sou o fofão do jiu-jitsu. Eu sou o Mariano Popeye lá. Não tem essa. Eu treino justamente por conta da atividade física, do relacionamento, do lance da mente e tal. Mas, cara, eu conheci caras que foram curados de depressão treinando jiu-jitsu. Sim. Eu nunca conversei isso contigo. Como é que você vê o lance
depressão, jiu-jitsu. Porque, cara, eu vi vários exemplos. Assim, do que eu conhecia. Muitos exemplos. Você chegou a ver alguma coisa relacionada a isso? Eu não só vi como eu tive. Que louco, cara. Eu não só vi como eu tive. Né, durante todos esses anos, eu tive momentos difíceis da minha vida, né? Sim. Profissionais, familiares. Nós todos, ninguém solta a mão de ninguém, né? Como todos, né? E até eu, nesse meio do meu caminho, desses 25 anos quase treinando, eu competi e tal, e de novinho eu emagreci, e depois, um certo momento, quando eu mudei para São Paulo, eu acabei engordando muito de novo, né? Eu diminui muito o meu ritmo de treino por conta do trabalho que eu assumi lá na época. Então, isso e diversas outras coisas me acarretaram uma depressão. E o treino sempre foi o que me puxou, né? O jiu-jitsu sempre foi me não deixando eu me levar totalmente. Sim. Então, eu devo ao jiu-jitsu quase tudo, né, na minha vida. Ele moldou grande parte do meu caráter, da minha força de vontade. E, né, você falando da depressão, eu vi vários outros exemplos, até na academia, na nossa e em outras, de que tem aquela questão, né, da autoestima. Então, a pessoa chega cheia de inseguranças lá, né, e tá totalmente ligada, a pessoa insegura, com depressão. Então, você vê que ela tá precisando de um apoio. Então, você vai dar força para ela. Às vezes, você tem até um certo conhecimento de ter vivido ou conviver com pessoas que têm. Você vai lá e você indica, vai conversar com esse psicólogo, vai conversar com esse psiquiatra. Então, você traz uma ajuda para manter aquele cara ali para o esporte poder ajudar ele. Por quê? Libera endorfina. Sim. Né? O cara que está em depressão, ele está no quarto, ou ele está se afogando na bebida, Sim. ou ele está se entupindo de comida, Droga. né? Droga, desmotivado. Aí, quando você traz esse cara lá para dentro, né? E você alimenta ele daquilo, você começa a resgatar ele, você começa a puxar ele. De alguma forma, você vai tentando. Em muitos casos funciona. Eu já vi... eu tenho uma aluna que, nossa, vive uma vida fantástica hoje e nem tá mais com a gente, mas ela teve uma situação assim muito difícil, sabe? Então, eu indico, obviamente, né, para todo mundo, mas indico demais para quem conhecer alguém, tiver um familiar, colocar em esporte, claro, mas eu acho que o jiu-jitsu tem um acolhimento maior, tem autismo. Exatamente. Autismo. Eu já vi, eu sou suspeito de falar porque parece que eu sou tipo vendedor de academia de jiu-jitsu. Não sou, cara. Só treino lá com a minha faixinha roxa que foi, sabe, no meu esquindolelê do meu tempo, sem pressa, sem tumulto. Mas, cara, eu já vi moleque com autismo, sabe, ser liberto de um mundo louco. Cara, eu já vi criança com paralisia cerebral treinando jiu-jitsu, cara. Entende? Aí eu até me arrepio falando, não tem nem condição de falar muito disso. Não tem só um campeão mundial da faixa preta adulto da IBJJF autista, não. Cara, eu não tenho nem condição de falar. Não tem só um, não. Eu me emociono para poder falar isso, porque eu vi, não é que me contou, eu vi. Então, isso existe, isso acontece, isso tem por aí. Então, aí quando eu vejo uma pessoa falando, porque eu não gosto de violência. Nossa, cara. Acho que não como fazer uma violência com você aqui agora. Essa hora dá vontade. Dá vontade. Então eu vi isso assim, sabe? Nessas academias por onde eu passei, os caras preocupados com essas coisas. E aí você fala, puta, cara, você vai rodar na vida aí. Dificilmente você vê o ser humano preocupado com o outro assim tão significativamente, né? Então por isso que quando eu falo, não é só por conta do que eu tive de melhores, mas eu vi, cara, muita coisa legal na vida dos outros. Sim. Então é muito bacana. Agora, o lance da pandemia, mas como é que foi o bagulho? Isso eu queria que você soubesse como é que... Cara, bom, podem duvidar, né? Mas eu acredito, e de todo mundo que ficou treinando, porque algumas dezenas se mantiveram treinando e podem me julgar. Eu me mantive treinando. A gente se escondeu ali um pouco, né? E quem estava disposto aí, ia.
Como que a gente vai ficar sem jiu-jitsu? Sim. Pô, é igual o cara ficar sem dormir, o cara ficar sem comer. Pra gente não tem como. Sim. Então, não adianta. A gente tentou fazer aula distanciamento, dei aula live, várias, né? Que a associação pedia pra gente fazer isso. Mas no fim do dia a gente ia e treinava. Não tinha como. E mesmo as pessoas que treinaram, eu não sei explicar o porquê, muitos falam que é imunidade e por aí vai. Ninguém que treinou ali falou, eu peguei e você pegou e pegamos entre nós então. que estávamos treinando ali. Pois o cara é. poderia ter falado, não, eu peguei da minha avó tava, minha tia tava, eu peguei, então não vou mais. Eu fui Aí numa não ia. festa, numa cervejada, numa bagaceira lascada e peguei. E peguei, entendeu? Então, mas isso é verdade, aconteceu comigo. Sim, eu por exemplo, não peguei. Eu peguei na bagaceira. Eu treinei o tempo todo, né, com outras pessoas que aceitaram treinar. E essas pessoas que treinaram também Não deu nada. não deu nada, assim, Como é que entre explica nós. isso, né, cara? Existiram pessoas que tiveram e falaram, ó, eu tô com sintoma. Não foi. Aí as outras que estavam não pegaram. Então, quer dizer, esse cara não pegou ali, né? Então é o que eu imagino, agora explicar o porquê, não sei. Mas e se manter como Essa empresário? parte... Como é que você sobreviveu o seu CNPJ? Bom, como você disse, eu tenho outra atividade. E essa atividade, né, que é da construção civil, a empresa familiar, eu exerço ela desde os 19 anos. Né, trabalho junto com meu pai na empresa. Só que em 2016, quando a academia começou a decolar, aumentar o número de alunos e precisar ter muita demanda minha lá dentro, eu me afastei da empresa. Falei, pá, eu vou me afastar por enquanto, né? E foi muito bem e tal. A academia a gente chegou a ter mais de 160 alunos ativos. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Eu digo isso em 2018 para 2019. Nossa, a gente estava muito feliz com a quantidade de alunos, com a quantidade de aulas, da qualidade das aulas que a gente estava tendo. Em novembro, né, a academia estava novembro de 2019, um pouco antes de estourar a pandemia. Eu estava com alguns professores, os horários estavam muito organizados e me surgiu assim a vontade de voltar para o mercado da construção civil. Falar, poxa, eu quero voltar um pouco, né? Pegar uma obra aqui, pegar uma obra ali, gerenciar elas e tal. E foi o que aconteceu, né? Em novembro de 2019. Então, a empresa tem vários anos, tem mais de 30 anos no mercado, então rapidamente eu fui pegando uma obra aqui e ali, já estava com uma carteira boa já, em torno de 10 obras. E eu fui conseguindo conciliar até vir a pandemia, né? Dia 15 de março, se não me engano, foi o dia que a gente fechou a academia. Então a academia já estava com um custo alto, né? Porém, graças a Deus, né? Eu tive esse start, falei, não, vou voltar. E isso que conseguiu manter a academia, né? E você chamou o dono do local ali? Para conversar. Eu negociei isso. tudo, eu tive um desconto, mas perto do nosso custo total ali não era muito pequeno, entendeu? Então eu tive que colocar o dinheiro que ganhava ali na construção, né, nas obras, na academia para manter ela. Entendi. E isso se estendeu até agosto desse ano. Ele veio lá de 15 de março de 2000 até agosto desse ano para equilibrar a academia. Foi o primeiro mês, agosto desse ano, que a academia ficou no azul. Então eu tive que ir reinvestindo de novo, como se fosse lá no início, para hoje manter a academia da forma que ela era. Né? Eu tentei, não está exatamente da mesma forma, mas a gente está bem próximo do que era. Então, isso daí, graças a Deus... É o milagre, é o superpoder de mais uma fonte de renda, né? Exatamente. Não é fácil. Eu imagino o que esse pessoal passou aí
principalmente de academia, né? Tanto de musculação quanto de... Muitas fecharam. É uma loucura isso que aconteceu e, enfim, tem coisas que a gente não pode falar, só vou falar no meu Telegram sobre isso. E vai, os caras vão cancelar o seu Instagram, eles ficam deleta. Inclusive, eu preciso convidar o pessoal agora para o meu Telegram em breve, porque tem coisas que eu só vou falar por lá. Vai ter um Telegram do Rafa? Vai. Nossa, que legal, eu quero participar, cara. Muito bom. Falar sobre coisas polêmicas, coisas que não são bonitas de se falar e por aí vai. Excelente, eu vou participar lá, certamente. Pode chamar de novo que eu vou. Vou estar lá copiando os seus posts e replicando no meu. E também tem essa questão que você falou que é importante também, que muita gente, a gente vê isso, mas às vezes as pessoas não percebem, né? Que elas entraram nessa neura da questão da pandemia e aí elas pararam a vida e aí elas estão passando por um processo muito mais difícil hoje de depressão, né? Porque Sim. a atividade física e o contato humano não tem como. Diminuiu muito. As pessoas, sei lá, estão iludidas aí achando que... Você acha que a falta de contato humano é uma faísca para a depressão? Não só para depressão, mas eu acredito para a pessoa afundar em tudo. Porque é mesmo, cara. O ser humano... Eu estava até estudando, né, na pós-neurociência que eu comecei, depois eu acabei parando. Uma das aulas falava sobre isso, que é assim, que o ser humano... Fobia social. Ele evoluiu de uma forma que ele não funciona se ele estiver sozinho. Então, por exemplo... O ser humano, de ordem geral. Por isso que, por exemplo, a gente vê animais... Tem animais que nascem... Réptil é muito assim. O animal nasce, já sai andando, daqui a pouco ele está caçando. Tal. O ser humano não, ele nasce, ele precisa ali de 5, 6 anos para ele começar a fazer alguma coisa. Ele evoluiu de uma forma que ele precisa do contato. Então, quando a gente corta, quando a gente vai para o full home office, as pessoas se isolam, a depressão e os outros problemas vão vir assim. Fatalmente vai acontecer. Cara, isso é animal que você está falando. A gente viu isso acontecer. Animal. Nossa, eu concordo muito com isso. Eu sou um então, cara... bota um corte agora. Não, eu vejo o meu caso. Meu próprio caso, trabalhando na justiça, a gente foi para o home office 100%. Por um lado, as pessoas acham que é só o lado bom. Porque agora eu estou em casa, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, eu faço meu horário e tal. Mas... Quando a pessoa corta totalmente o contato humano, daqui a pouco ela começa, nossa, tô meio triste, tô meio indisposto, por que será? Cara, isso é muito real, velho. É muito real, eu não dou conta. O meu trabalho, ele é um trabalho assim, eu falo com 1000 pessoas por dia e com nenhuma se deixar. Por quê? Porque eu tô o tempo inteiro ali falando com gente. É meu problema, eu quero fazer isso aqui, eu quero processar com fulano, eu quero arregaçar. Beleza, tudo ali no WhatsApp. Só que quando vai batendo 3 horas da tarde... eu começo a minha perna a ficar assim. Exatamente. Entendeu? Eu e a minha mão começa a ficar assim, quero mais um café. E eu não tinha essa sacada. Entende? Falando, não, mano, pera um pouquinho. Eu preciso falar com gente, velho. Qualquer gente. Qualquer pessoa me mande a merda na rua ali, mano. Aí eu desço. É melhor do que não ver, cara. Cara, eu desço do prédio, do segundo andar do escritório, eu vou... ali, conversando com o cara que vende, que faz o câmbio, com o barbeiro do Tórtara, aí no café, cara, eu converso com todas as meninas que entregam café. Oi, amiguinha, tudo bem? Beleza? E você? Tá tudo bem? Estamos falando, esse cara é louco. Mas é justamente por isso, cara. Eu sinto que é orgânico. Precisa acontecer, preciso falar. Eu sento, fico lá e converso. Por conta desse lance, cara. Isso é louco. Desse lance do desenrolar social. E hoje eu percebo muito, Rafa, por conta de estar falando com as pessoas, eu falo, né, com gente por conta do trabalho, gente de qualquer lugar, eu vejo que existe um lance de fobia social, cara. Sim, tem muitas pessoas, conheço muitas pessoas que não quer se relacionar, mas não é porque ela não, sei lá, porque ela acostumou. Ela já não sabe mais como se relacionar de uma maneira meio termo, porque ou ela se relaciona num extremo muito grande, aí se relaciona lá e briga, ou ela não se relaciona nada e ela vive naquele ambiente extremamente superficial, que também é um outro problema. Ela não sabe andar naquele meio, entendeu? Sim. Politicamente falando. Agora você imagina essa pessoa... na pandemia, o tanto que ela não piorou. Nossa, cara. Sim. Entendeu? Ela deve, o tanto de gente que deve ter realmente entrado em depressão, tido mais problemas, né? Com essa falta essa falta de comunicação, eu acho. De relacionamento. Né? Nossa, é muito louco a gente estar falando disso, porque nas últimas 2 semanas eu venho pensando nisso muito, cara.
Sim. É um fato, assim. E aí as pessoas, acho que a pandemia escancarou isso muito. Que o ser humano sozinho ele não funciona. E questão de pouco tempo ele começar a ter os efeitos colaterais ali, vai começar a ter uns pensamentos estranhos, e muito disso é essa questão. A gente precisa de convívio, de conexão mesmo. O toque, tudo isso, né? É importante. Olha, mas eu vou fazer um link, eu não sei, me veio na cabeça agora. Nos Estados Unidos, né? Vocês veem que tem todo esse problema da criança entrar na escola por conta de muito bullying que tem lá, falta de toque, que nem a gente tem no Brasil. Eu fiz um link agora de como é um país mais frio, né? Emocionalmente, de contato, tem mais depressão, tem Sim. mais suicídio, né? No Japão. No Japão. Isso aí é mais evidente ainda quando você pega aqueles países, a Noruega, da vida, que os países... Deve ser até chato, tão perfeito que é. Então. Esse país, a Suíça, porque a Noruega. exatamente, o cara fala, mano, não tenho problema, não tô sem grana, não tenho Porque assim, cara, com trampo. é tudo perfeitamente perfeito, só que tem isso, tem um índice de suicídio altíssimo. E tal, e acho que um dos fatores também é esse, às vezes a frieza, a distância, né? E que é uma coisa que aqui, com todos os problemas e tal, os gringos vêm pra cá e eles apaixonam, porque o brasileiro é caloroso, não sei o que. Isso é uma qualidade que realmente faz diferença. Isso é muito louco a gente tá falando, cara. Isso é algo... Eu vivi muito isso. E esse lance do jiu-jitsu é animal. Porque o treino, cara, o lance do treino, o cara, né, tem essa ignorância de achar que vai lá e a gente vai ficar pulando um no caminho do outro, né? Não, o Emerich não deixa a gente sair do assunto jiu-jitsu. Não. Não tem como, né, cara? Os 3 treinam, né? São meus 2 alunos aí. Mas é difícil, mas eu tenho uma analogia, né? Aquela questão que falam, né? Ah, mas se agarrar... Cara, você já pensou o tanto que você precisa confiar no cara para você estar treinando com ele? Nossa, entendeu ali? Louco, então é uma confiança, cara. Principalmente, por exemplo, a gente tem um código de confiança, né? Que são os 3 tapinhas. Né? O Fábio Gurgel falou isso outro dia, né? Não sei se vocês viram. Eu vi esse vídeo. Então é o nosso código de confiança, porque o cara tá ali, né, treinando com você, ele pega teu braço, puxa, o cara bateu, você tem que soltar, né? É o nosso código, não vou te machucar, ninguém tá ali para machucar um outro. A gente tá para aprender técnica e melhorar, e um supera o outro, mas isso faz parte do nosso esporte, né? Isso que é o legal. Você tá lá, saindo na porrada, né, rolando e fazendo um treino pesado. Acabou, bate a mão, cara, foi animal, muito legal, 10. Foi bem. Você estava falando que você chegou a morar nos Estados Unidos, é isso? Sim, eu fiz intercâmbio com 17 anos. Ah, sim, então foi... E como foi assim, o que você traz de... É uma coisa que eu tenho observado muito, né? O que você... Vamos lá. A gente está num momento agora que isso está me incomodando muito nos últimos dias. Que eu acredito, eu sinto... Eu adoro saber o que está te incomodando. Aí, assim, polêmica pro Telegram. Eu adoro saber. A questão Neymar agora... Eu acho que eu comentei com você, comentei com alguns amigos, que eu comecei a falar de Neymar à toa, só para cutucar. Porque eu gosto dele, mas não é tanto também, mas porque eu sinto uma coisa um pouco, me incomoda um pouco no brasileiro, não é todo mundo, né? Que nos Estados Unidos eu vejo que é o contrário, né? Que nos Estados Unidos, se você faz sucesso, o cara ele vai chegar em você e falar, me ensina aí, cara, e tal. Lá existe a cultura do estimular a pessoa a arriscar e tal. Aqui, se o cara faz sucesso, ele tem que pedir desculpa a todo mundo, porque parece que é um crime aqui fazer sucesso, né? Exato. Então, se você sentiu um pouco... É que você está muito novo também, né? Mas essa questão do empreendedorismo lá, por isso que eles estão onde eles estão, em questão econômica. Sim. Porque lá, quando a pessoa faz sucesso, ela é admirada, né? É lógico que tem gente que passa a perna, tem gente que é desonesto e tal, mas aqui no Brasil... é uma coisa que me assusta às vezes. Sim, é cultural demais, né? Por exemplo, eu estava na Argentina, né, eu via o Messi e o Maradona pintado em todo quanto é lugar. E aí eu pergunto, né, o Maradona, ele é exemplo de conduta para... Então. Não, só que o cara, no que ele fez, ele foi bom, então as pessoas sabem separar as coisas, né? Sim. Aqui, a gente vê, cara, sempre tem um motivo. Ah, tudo bem, não gosto do Neymar, mas aí tem o Pelé. Ah, mas o Pelé também é isso e aquilo. Nossa, cara, isso aqui é uma coisa de assim, ninguém serve. Ninguém. Mas ninguém o cara é bom. não sei o quê.
tem que sempre ter algum detalhe, né? Principalmente se for bem sucedido. Se o cara for bem sucedido, ele não passa. Sempre tem uma galera que não aceita de jeito nenhum. Isso é muito louco, que é o seguinte, eu vi um meme de um cara, que eu esqueci o nome dele, mas é um dos caras que dão lá no G4 lá. O gol do Richarlison. Aí aparece o vídeo do Richarlison fazendo isso no treino. Ele vai lá, dá o treino. Vários comentários dos caras quando ele postou treinando isso. Mas no treino é fácil, quero ver no jogo. Mas tá brincando no treino, né? Quer se aparecer, né? Nossa. Mano, aí o cara vai lá na Copa do Mundo, vai lá, puf, ficou mais bonito da Copa. Nossa! Entendeu? Aí o cara virou o cara, mas você vê como eu vou voltar pro jiu-jitsu de novo com uma história triste. Não sei se vocês vão saber qual história eu tô falando agora de pronto, mas é do Leandro Lô. Leandro Lô, nossa, o Leandro Lô é um negócio que eu tinha falado. Foi uma coisa muito inevitável. Triste, cara. Um dos maiores campeões, né, da história do jiu-jitsu. Um cara com carisma gigante, né? Ele foi covardemente assassinado em São Paulo há uns 4 meses, julho. Foi em julho, agosto, setembro, 5 meses, né? Mais de 5 meses que ele foi assassinado em São Paulo. E dentro de uma balada e num contexto que ele sempre viveu. Ele já teve, né, em situações de confusão. Cara, quem sai quem nunca teve. Né? Agora, porque ele é do jiu-jitsu, porque ele era grande, porque ele era campeão mundial, ele era uma pessoa. Né? O cara é idolatrado no mundo do jiu-jitsu. Se você vê o perfil de todo mundo, né, de todos os líderes de jiu-jitsu, todos os campeões, ele foi postado por todo mundo, de todas as equipes. Todo mundo gostava dele. Todo mundo gostava dele, é unânime. Então é uma comunidade gigante que gostava dele. E aí quem é de fora quer julgar e quer dar um pitaco, quer falar, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Meu, o cara tomou 2 tiros na testa ali, cara. Então, assim, e aí ter que ouvir um cara que foi covardemente assassinado, alguém querer manchar a imagem dele. Nada justifica. É totalmente linkado com o que você estava falando. Exatamente. Agora, Rafa... Como diria o advogado Paloma, se pode falar bem, para que falar mal? Exatamente. Agora é o seguinte, eu acho fantástico a gente trazer o problema e falar sobre isso, mas como você, como um excelente coach, você poderia pensar assim, cara... de fato eu sinto isso no meu trabalho, eu sinto isso em, tipo assim, às vezes o cara me liga e fala assim, mas explica aí, cara, como é que é esse negócio que você faz aí na internet? Tipo, como se eu tivesse ido ali comprar um ticket para poder trabalhar na internet e a partir daquilo eu descobri uma chave mestra e ele fala, manda o código aí, velho. E não é assim, velho, é uma coisa que você vai, ou então a pessoa fala, não, porque você... fez alguma coisa e porque você fez alguma coisa você tá num momento bom e tal. Não, mano, não tô num momento bom nenhum, velho. Faz 20 anos aí me lascando na jornada do negócio, tomando porrada pra poder ter algo hoje. Então, como que faz, no seu ponto de vista, pra não ficar com fobia dessa gente? Entende? Você fala, mano, eu não quero mais relacionar. Eu tô no saco cheio. Entendeu? Tipo, já me irritou, não quero mais conversar, não vou falar mais com ninguém. Agora eu vou falar só com o Beltrano e Ciclano. Com uma falsa ideia de que de repente você não se frustraria ali também. Então, cara, como que você trabalha a expectativa sabendo que todas as pessoas de algum modo um dia vão te frustrar e ao mesmo tempo você não se ofender a ponto de não conseguir ressignificar que você vai de alguma maneira conviver com isso, cara? Como é que você trabalha isso dentro de você? Você quer dizer o medo do hater, você está falando? Já resumiu. Eu quero entender você é um cara que pergunta. incomoda. Você é um cara bonito, é um cara bem sucedido. Um cara bonito, um cara bem sucedido, um cara que tem cultura. Você pega a maioria do cara da sua idade, um cara outro, o cara você quer se ferrar com esse Rafael aí, entendeu, mano? Então, aí você tem que lidar com isso, porque você sabe que o cara, na cabeça dele é assim... Pô, o Rafael pode se dar bem, velho, mas ele não pode se dar melhor que eu. Como é que você lida com isso? Entende? Como é que você tolera isso? Sim, eu tenho a produção de conteúdo na internet, mas eu acho que eu não cheguei nesse nível de incomodar, né? Mas eu vejo alguns falarem sobre isso, que quando
Não sei quem que eu vi, que eu achei sensacional. Alguém xingou ele comemorou. Foi meu primeiro hater. Tipo assim, é sinal de que eu tô incomodando, é sinal de assim, que eu tô ficando grande. Porque já apareceu meu primeiro hater, né? Então, eu acho que isso é importante, porque e tem que ter essa noção, né? Eu vejo que aqui, assim, é forte. Essa coisa... talvez no interior seja um pouco mais, você pode falar também. Eu também acho, cara. Acho que do sucesso incomodar e tal. Porque na São Paulo, assim, cara. São Paulo você vai lá, você caga na porta da sua casa, o cara vai falar assim, boa tarde, e vai seguir a vida dele. Entendeu? Aqui o cara fala assim, nossa... Aqui, ó. Fechadinho. Aqui é fechadinho. Aqui vai rolar, cara. Aqui é o interior é assim, cara. Tá fedendo, né? Nossa, você viu, o cara acabou ali. Então vai rolar. Só que ao mesmo tempo... Nada é tão acolhedor como a vida no interior, cara. Você não vai achar isso lá. São dois polos, dois né? extremos. É uma polaridade grande. Agora, a questão é como que se mantém no meio disso. Uma coisa que eu aprendi, que eu sempre falo dele, que eu sempre recomendo, falo, vamos pesquisar quem é o Jordan Peterson. Ele fala, ele sofre hate pesado de ameaça de morte e tal, e o tempo todo, do mundo inteiro, porque ele alcançou uma relevância mundial. E ele fala, quando alguém chega para ele, principalmente essa galera da política, né, da guerra política, e começa a falar, ele fala assim, eu não vejo aquela pessoa, eu vejo a ideologia por trás dela. Ah, perfeito. Eu sei que não é aquela pessoa falando. E a gente tem que ter esse filtro hoje, né? Entendi. Essa viagem que eu saí aqui do país, eu falei, 15 dias sem respirar aquela guerra. Porque a hora que a gente achou que ia acabar a guerra, começou o pós, né? Agora a galera insiste. E aí você vê, o fulano fez gol. Não, mas o fulano não vota no fulano. Então, até o Maurício Meirelles, eu acho que zoou, ele falou assim, vixe, Casemiro fez gol, pode comemorar ou não? Por que ele votou? Nossa. Porque a gente está nessa loucura, né? Então tem que ter esse filtro. Uma coisa que ele falou, eu achei fantástico. Falou assim, quando você vê uma pessoa que está bitolada nesse nível, você, sabe que ele não está nem fazendo por mal. É um robozinho. A galera parece uns robozinhos que fala tudo que não filtra, não pensa, né? E é um problema. Quando a gente quando a gente se propõe aí a fazer uma coisa diferente, uma hora ou outra vai acontecer, né? Porque... a galera tá ali, né? Vivendo igual um zumbizinho repetindo as coisas, né? Sim. Então, espero ter ajudado aí na pergunta, né? Não, eu acho isso, é exatamente o que você está falando. Na minha cabeça vem pronto assim. Cara, enquanto o cara tá ali falando a bosta dele, porque ele tá ali querendo levantar uma bandeira para uma ideologia qualquer aí e tal, não sei o quê, seja religiosa, política, enfim, qualquer loucura dessa, tá tudo bem, cara. Mano, beleza. Você faz um hang loose pra ele aí, surfa na tua onda aí. O problema é quando a ideologia dele prejudica o outro, né? Falou, porque o cara tá crescendo, então tá me incomodando. Mas tudo bem, enquanto você tá se incomodando, beleza. Eu vou fazer alguma coisa para prejudicar o cara. Uma outra coisa importante para quem tem que se blindar também, quem tá na internet, que é mais complicado, que o Meirelles falou também, achei fantástico. Falou, cara, essas coisas... Nunca numa mesa de bar a galera vai falar essas coisas que eles ficam debatendo no Twitter, por exemplo, para quem tá exposto à rede social. Por exemplo, esses dias lá fora, um grupo vegano, todo respeito, mas cada um na sua, falou assim, se o seu marido come carne, não faça sexo com ele. Então, assim, tem gente vivendo nesse nível de loucura, só que o mundo real é diferente, né? Então, assim, quem tá no digital igual a gente, tem que saber, fala, esse cara tá louco aí, mas na rua não existe essa pessoa. Ele só faz essas loucuras, só vive nessa brisa no Twitter, no YouTube, porque todo mundo é corajoso na internet e tudo mais. Fechou? Fechou, muito louco. Agora, mestre, é o seguinte, a gente faz umas questõezinhas assim de final, né? Caminhando para o encerramento? Caminhando para o encerramento, a gente bate esses papos nós aí realmente para, cara, um ponto de reflexão, né? E a gente pega assim, o Rafa com o pensamento dele, aí vem eu e fala um monte de coisa também e tal. E aí a gente pega a pessoa do convidado e faz o seguinte, faz uma pergunta muito louca que eu invento aqui na hora, porque eu só improviso e eu não trago nada pronto. O Rafa, pelo contrário, ele é todo programado. Tem mais nada. Você faz um negocinho, Rafa estuda os negócios. Só porque eu trouxe o caderno de uma vez. Não precisa nem estudar, mas ele já veio programado. Eu não no improviso aqui. Mas é bom, essa beleza nossa que faz o negócio assim, a gente se divertir aqui, ficar engraçado. Cara, se você for escolher uma frase para colocar na sua lápide lá quando morrer, o que você colocaria, cara? Eu ia... Acho que tem a ver com o jiu-jitsu até. E ela em português até ela soa estranho, né? Que é... Você nunca vai saber se você não tentar. Né? É uma coisa que
Tem a ver com coragem. Coragem, eu falava muito isso quando eu fiz intercâmbio, né? You never know until you try. Né? Então, sempre, até para trazer as pessoas para o jiu-jitsu. Como você sabe se você não tenta? Sim. Então, você nunca vai saber se você não tentar as coisas diferentes. Eu acho que você tem uma mina de ouro aqui nessa cidade, na mão. Na minha opinião. Eu acho que você tem uma mina de ouro. Eu acho. E você, Rafa? Mano, o bagulho tá contado. Você pode escolher, falar, eu sou Rafael, então não sei o quê. Tem uns dias aí, só pode escolher já o nomezinho pra colocar lá. O que você colocaria, cara? Eu acho que essa quero, ao invés de falar, vou fazer um comentário nessa frase que realmente a gente está vivendo. Eu vejo que hoje, porque a gente tem muita informação, a pessoa acha que ela leu lá, ouviu um vídeo de jiu-jitsu, ela sabe o que é jiu-jitsu. Né? Pois é. E a mesma coisa. É um negócio agressivo lá com os caras. A mesma coisa. Vai para tal país. Não, eu vi um vídeo lá que não é legal. E, cara, se você não for, se você não colocar o pé, se você não fizer uma aula, se você não sei lá, realmente experimentar a coisa, você não sabe. Não adianta. Como é que é mesmo? Não existe essa coisa de ouvir um vídeo. Você nunca vai saber se você não tentar, não é? Rafa, você nunca vai saber se você não tentar. Então vamos trabalhar comigo segunda-feira lá no escritório. Já deixa aqui. Eu fico sediando ele para ele trabalhar comigo. E com essa a gente encerra não, mas você não falou sua próximo frase. episódio. Você não falou sua frase, velho. A frase que está na minha cabeça ultimamente também tem tudo a ver com isso, que é uma frase que está me motivando aí nesse tempo, tomar essas decisões, que você sabe um pouco, que é: a vida é uma aventura ousada ou não é nada. Perfeito, aí ó, falei pra você. Viagem, né? Pô. Essa frase é de uma mulher que tem uma história violenta, chama Helen Keller, que assim, venceu muita coisa. E eu tô chegando nessa conclusão mesmo. Nossa, fantástico. Que a pior coisa é você chegar lá no final e falar, pô, mas você podia ter tentado. Quando eu fico pensando nessas perguntas, eu falo assim, legal, eu vou ouvir o mestre falar, mas com certeza eu vou falar um negócio legal. Eu falei, mano, o que o Rafa fala dessa vez, velho? Legal. Fala a sua então, pra gente encerrar. Cara, a minha... quando eu pensei em perguntar isso, não sei o quê, eu falei, mano, isso tinha um negócio legal de ouvir das pessoas, né? Aí eu fiquei vendo umas palestras do Cortella e eu vi ele falando um negócio a respeito de um livro dele que eu falei, caraca, velho, isso é muito louco. E é o seguinte, eu não estou aqui. Porque, cara, o único lugar onde de fato você tá é no coração das pessoas. Porra, agora você derrubou a mesa. Fechou com chave de ouro. Não, pediu 12 na mesa. Truco 6,12. Cara! Nós, agora sim, para encerrar, senão a Emerich não deixa a gente ir embora hoje. Fala como é que as pessoas podem te achar e como é que as pessoas podem achar a Aliança nas redes sociais. E, tô querendo conhecer o jiu-jitsu e tal. Por onde ela pode encontrar você e a academia para marcar uma aula? O mais fácil, mais como hoje o Instagram, né? Pedro Lois BJJ. Ou o Instagram da academia, Aliança SJ Rio Preto, né? Porque o nosso Instagram antigo que a gente tem foi hackeado e a gente perdeu ele. Né? Aliás, quem quiser ajudar a gente a recuperar esse Instagram, eu adoraria, que a gente tem um número muito maior de seguidores. Né? É só colocar no Google Aliança Rio Preto, a gente está lá. E para quem é a Aliança Rio Preto, mestre? Para quem é? Para quem é? Para todo mundo. Para todo mundo. Para crianças, mulheres, né? De adultos. Cara, o sonho é ter um idoso lá que se disponha, porque eu já vi várias histórias, né? Que, tem um senhor na Califórnia, que eu falo sempre para todo mundo, que entrou no jiu-jitsu com 70 anos e com 80 e alguma coisa pegou a faixa preta. Então, é para todos realmente. Então, quem quiser conhecer a gente, só chegar. Show. Boa, Rafão. Fantástico, como sempre. Obrigado. Hoje não foi nem um podcast, hoje foi Obrigado, meus amigos. Processo terapêutico aqui, cara. A gente se curou. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Galera. Galera do Instagram. Redes sociais vão estar aqui embaixo. Se tiver alguém aí também, vai estar lá no YouTube, o vídeo completo. A gente deve subir na quarta. Nós vamos divulgar. Show. Vamos. Valeu. Top, né, mestre? Top, demais.